gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Ponto Vermelho, ou Red Dot. Está entre os 10 filmes mais assistidos do Netflix. E como vocês sabem, eu amo esses filmes de suspense. Não chega a ser um terror não, mas é um thriller psicológico bem interessante, sueco. E é claro que eu me interessei só de ver o trailer. E o resultado agora eu vou contar pra vocês, explicando também um pouco do final, que eu vi muita gente com dúvida, comentando e tal. Então eu vou comentar, Bom, eu não sei se eu vou poder falar diretamente o final, mas então vamos falar o final. O vídeo tem spoiler, se você ainda não assistiu, já sabe. Bom, nessa história que é dirigida e escrita, né, pelo Alain Domberg, ela se passa realmente na Suécia e a gente vai conhecer um casal, que é a Nadia, que é o papel da Nana Blondell, e o David, que é o Anastácio Soulis. Ela é uma moça negra, ele um rapaz branco. Por que eu tô dizendo isso, né, descrevendo o tom de pele dos personagens? Porque eles são um casal interracial e quando isso não vai ter muito sentido no início, não tem muita importância, na verdade, no início, mas eles são um casal, então, que a gente vai ver o iniciozinho do filme, ele pedindo ela em casamento. Eles naquele início tudo, né, são flores e tal, e depois eles se casando e ela muito insatisfeita com a vida de casal, porque afinal de contas a vida de casal não é, né, todo dia sorrindo e tal. Ele é um rapaz que tá super bem na profissão dele e ela tá procurando um emprego e ela acabou virando uma dona de casa, então ela também tá muito insatisfeita com o dia a dia dela. Ela tá sempre catando coisas pela casa. Ele, como a maioria dos homens, meu marido também, quando tá sem trabalhar, fica jogando, então ela se irrita com ele tá lá jogando e tal, e não tá ajudando nas tarefas domésticas. Bom, ela vai descobrir também que ela está grávida, né? E aí quando eles são a máquina deles vai estragar e eles vão utilizar aquelas máquinas que são comunitárias, né, lá entre prédios e tal, e aí vai aparecer o Tomás, que é um vizinho dela, e ela vai acabar se abrindo. A gente não vai entender muito se eles são muito amigos, depois vai entender o que tem a ver essa amizade, mas ela vai acabar chorando e tudo e se abrindo com esse Tomás, sem contar ainda pro marido dela, pro David, que ela está grávida. E aí no desespero tudo ela vai se abrir e falar, olha, a gente não tá num momento bom, não sei o que lá, e ele vai falar, não, isso vai passar, vai dar força pra ela e tal, e ok. Acontece que quando ela chegar em casa, depois de um tempinho, o David vai dar a ela uma viagem, né, pra eles irem pro norte da Suécia, ficarem num lugar que é bem afastado, então eles vão meio que acampar, não sei se é acampar, porque seria campo, mas é na neve, né, eles vão dormir ali, né, no meio da neve, ficar numa pousada alguns dias e depois eles vão pro meio da neve pra ver ali, enfim, né, o dia nascendo, essas coisas, e então eles vão pra lá. A gente não sabe muito como que ele comprou esse pacote, a gente vai entender depois, então é bacana, os últimos minutos do filme são os mais importantes pra gente entender o que tá acontecendo. No caminho eles vão parar num posto de gasolina, onde dois rapazes vão agir estranhamente com eles. Eles têm um cachorro também, os rapazes têm um cachorro e eles têm um cachorro, e aí eles vão meio que tratar eles estranho e tal, eles vão ficar olhando pra ela, como se eu estivesse assim, dando em cima dela. Então como é que fala? Dois rapazes muito esquisitos que vão meter medo ali nos dois, e ela vai ficar meio esquisita ali. Quando ela sair, eles forem pra posada, eles vão ver esses rapazes novamente, e quando eles saírem pra irem então acampar, vai estar, além de arranhar do carro deles, vai ter lá, tem uma plaquinha atrás que eu acho que estava escrito, aqui tem um cachorro, né, o cachorro a bordo, cão a bordo, vai estar lá escrito negra a bordo. E aí ela vai, né, por isso que eu tô falando da questão racista, ela vai ficar com muita raiva deles, vai encontrar esses rapazes depois no meio do caminho, vai riscar o carro deles, e mesmo que o David diga pra ela não fazer, ela vai tomar aquela fúria. Então por isso que eu falei da questão da pele dela, porque a gente vê em alguns minutos essas coisas acontecendo. Então ela acha que isso aconteceu, na verdade que foram esses rapazes, mas ela não tem totalmente certeza. E também quando ela vai fazer o check-in na posada, uma das mulheres não quer atender ela. E o rapaz que vem atender fala pra ela, ela não é racista, porque realmente ela não gosta de estranhos, mas é estranho porque ela trabalha ali na recepção da posada. Bom, enfim, depois a gente vai ver o que a gente vê no trailer. Eles vão estar ali acampando, vão estar dentro de uma barraca e vai começar a vir esse ponto vermelho, que é o nome do filme e tudo. E aí, entre uma coisa e outro ponto, eles saem, eles começam a ouvir barulhos, e aí começam a ouvir tiros, e o que vai rolar depois com muita neve, eles quase morrendo congelados e se machucando,
é que o cão deles vai ser assassinado e lá na frente a gente vai entender o que está acontecendo de verdade. Eles vão acabar encontrando esses dois rapazes que a gente está até então pensando que são eles o tempo todo, mas quando eles entrarem na casa onde está o, como é o nome dele? Até o Einar, que é o, né, o tal do dono lá da posada, e achar que eles estão então salvos, a gente vai ver que o Einar liga não para a polícia, mas que ele vai ligar para outra pessoa e avisa, dizer que eles estão ali para virem logo. Enfim, para quem não entendeu o final ou teve alguma dúvida, esse Tomás que estava o tempo inteiro ali de vizinho, de amigo, e a gente depois vai ter flashbacks dele virando mesmo amigo desse casal, morando perto, indo jantar na casa deles, jogando com eles, ele é na verdade o pai de uma criança que o David atropelou um tempo atrás, antes deles casarem, no dia que eles ficaram noivos. Quando ele atropela essa criança, a Nádia, ela chega a saltar do carro, vai ver como tá a criança, o David fica paralisado, e quando ela entra no carro e diz que a criança tá morta, eles vão embora e não prestam nenhum socorro. Por mais que a criança estivesse morta, é lógico que o correto é você esperar a família chegar, a polícia chegar, relatar tudo aquilo, e para os pais a gente nunca sabe se eles vão acreditar mesmo que a criança já estava morta, né? Então a gente tem que ir ali provar o que estava acontecendo. O Tomás, então, é o pai dessa criança. E ele, apesar da polícia, né, ali do flashback vai mostrar, perguntando se ele sabe quem é, se ele tem alguma pista, ele sabe, porque ele estava brincando com o filho dele de drone. Então esse drone, ele estava parado filmando ali em cima, o garoto foi atrás do drone que ele estava com controle remoto, e o menino, que também estava errado, ele vai para o meio da pista sem prestar atenção e não vê o carro vindo, né? E aí quando isso acontece, ele fica com raiva, ele foca ali, então aproxima a câmera para ver a placa e vira uma verdadeira vingança mesmo em cima deste casal que a moça estando grávida, eles reconstruíram a vida dele e ele perdeu o filho e nunca mais a vida dele e da esposa foi a mesma. Então tudo isso foi tramado como uma vingança, esse tempo todo que ele morou perto foi uma vingança e inclusive esta viagem era na cabana do tio dele, né, na posada do tio. A mulher e ele vão até lá para acabar com a vida deles, essa era a história que eles queriam, a vingança que eles queriam, mas chegando lá eles percebem o quanto fazer isso na verdade seria muito leve, a morte para eles junto não sofreria nada. Então a mulher acaba matando a moça, a Nádia, e eles deixam vivo o David, que é para sofrer de ter perdido a esposa e a criança que estava dentro dela. Eu gostei desse filme, é um filme tenso, é um filme que prende a nossa atenção até o final. Mas não é um roteiro falho, um roteiro que, né, pra que o homem ia fazer tudo isso, ficar tanto tempo pra poder, se o que eles queriam era matar, era melhor matar, né, de outra forma, envenenando, foi qualquer coisa, né. Agora sim, se fosse pra sofrer, se fosse pra dizer o que era, ele poderia ter armado outra coisa. Mas a princípio, a ideia principal deles era uma ideia só deles morrerem, seria muito mais fácil. Ele tendo aquela proximidade toda, inclusive entrando na casa desse casal o tempo todo, que dá a entender que tem mais de um ano que eles estão ali nessa lenga-lenga dele armar essa vingança. Por mais que eles fizeram errado e tudo, é bem sem noção, porque a criança está no lugar errado também, né? Esse pai também tem que entender que essa criança não estava num lugar ok. E se ele estava filmando, né, talvez dê para ele ver também ali que a criança não estava agonizando, que ela já estava morta, né? Então que também não foi totalmente culpa deles a criança ter morrido. Mas enfim, não é isso, né, que ele acha que a criança morreu e que a culpa é toda deles, como é que eles mantiveram a vida deles normal, mesmo depois de terem matado o filho deles, e que eles mereciam então essa morte. Então por isso, né, o filme pra mim é bom, não é maravilhoso, mas é um filme bom que prende a atenção aí, e o final então é bem tenso. Vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.